Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill, capítulo 10. Aprenda com a derrota. Dois fatos importantes da vida se destacam audaciosamente. O primeiro é o fato de que as circunstâncias da vida são tais que todo mundo inevitavelmente é atingido pela derrota de muitas maneiras diferentes, em um momento ou outro. O segundo é o fato de que todas as adversidades trazem consigo a semente de um benefício equivalente. Procure onde quiser, mas você não encontrará uma única exceção a esses dois fatos, seja na sua experiência ou nas experiências dos outros. Portanto, o objetivo desse capítulo é descrever como a derrota pode produzir a semente do benefício equivalente, como convertê-la em um trampolim para uma realização maior e mostrar o que não é necessário aceitar a derrota como desculpa para o fracasso. Pergunta: você disse em entrevistas anteriores que não existe limitações para a capacidade mental, exceto aquelas que o indivíduo define em sua mente, e explicou que a derrota pode ser convertida em um bem de valor inestimável, se a atitude correta for tomada diante dela. Poderia explicar qual é a atitude correta? Resposta: antes de mais nada, deixe-me dizer que a atitude correta diante da derrota é recusar-se a aceitá-la como mais do que um evento temporário. E essa é uma atitude que pode ser melhor mantida, desenvolvendo-se a força de vontade, que enxerga a derrota como um desafio para testar a coragem. Esse desafio deve ser aceito com um sinal emitido deliberadamente para informar que os planos precisam de ajustes. A derrota pode ser encarada exatamente da mesma forma que se aceita a desagradável experiência da dor física, pois é óbvio que a dor física é uma maneira da natureza informar que algo precisa de atenção e correção. Dor, portanto, pode ser uma bênção e não uma maldição. O mesmo se aplica à angústia mental experimentada ao se enfrentar uma derrota. Por mais desagradável que seja, o sentimento é benéfico, pois serve de sinal para impedir que se siga na direção errada. Ponto. Pergunta: entendo sua lógica, mas a derrota às vezes é tão dura que tem o efeito de destruir a iniciativa própria da autoconfiança. O que deve ser feito em tais circunstâncias? Resposta: é aqui que a autodisciplina vem em auxílio. A pessoa disciplinada não permite que nada destrua sua crença em si mesma, nem a impeça de reorganizar seus planos e avançar. Ela muda de planos como se eles precisam de mudanças, mas não o objetivo. A pessoa que
dominou o princípio do pensamento organizado, sabe que a força de vontade é igual a todas as circunstâncias da vida e não permite que nada destrua sua vontade de vencer. Pergunta: presumo que a derrota deva ser aceita como uma espécie de tônico mental que pode servir para estimular a força de vontade? Resposta: sua afirmação está correta. Como eu disse anteriormente, todas as emoções negativas podem ser transformadas em um poder construtivo e utilizadas para a realização dos fins desejados. A autodisciplina permite transformar as emoções desagradáveis em uma força motriz e, cada vez que isso é feito, ajuda a desenvolver a força de vontade. Você deve lembrar também que o subconsciente aceita e age com base na atitude mental. Se a derrota é aceita como permanente, em vez de ser vista como um mero estimulante para uma ação maior, a mente subconsciente age em conformidade a tornar permanentemente. Veja, portanto, como é importante informar o hábito de procurar pelo que existe em todas as formas de derrota. Esse procedimento é o melhor tipo de treinamento para a força de vontade, que serve ao mesmo tempo para colocar o subconsciente em ação e a seu favor. Ponto. Pergunta: sim, claro. Você quer dizer que o subconsciente leva a atitude mental até a sua conclusão lógica, independentemente da natureza e circunstâncias que a colocam em ação? Resposta: sim, mas você não descreveu a situação por completo. O subconsciente sempre responde aos pensamentos dominantes na mente. Além disso, adquire o hábito de agir rapidamente sobre os pensamentos que se retém com mais frequência. Por exemplo, se alguém cria o hábito de aceitar a derrota como circunstância negativa, o subconsciente comete o mesmo erro de forma hábitos semelhantes. É por isso que enfatizo a importância dos hábitos controlados. A atitude mental em relação à derrota torna-se eventualmente um hábito, e esse hábito deve ser controlado caso queira adquirir a capacidade de encarar a derrota como algo útil em vez de negativo. Você, com certeza, já conheceu homens e mulheres que parecem aceitar a derrota automaticamente e também aqueles que ficam confinados ao pessimismo. Ponto. Pergunta: entendi. O que você quer dizer? A semente do benefício equivalente encontrada em todas as adversidades consiste na oportunidade de usar a consciência como um meio de desenvolver a força de vontade, aceitando-a como um estimulante mental para uma ação maior. É essa a ideia? Resposta: isso resume em parte a ideia, mas você esqueceu de dizer que, ao aceitar a derrota como uma atitude mental positiva, o subconsciente é influenciado a formar um hábito de fazer a mesma coisa.
Com o tempo, esse hábito torna-se permanente. E então o subconsciente vai relutar em considerar qualquer experiência de outra forma, que não seja positiva. Em outras palavras, o subconsciente pode ser treinado para converter todas as experiências negativas em um impulso de inspiração para um esforço maior. Esse é o ponto em que eu gostaria de enfatizar. Ponto. Pergunta. Aparentemente, não há como escapar da lei que fixa os hábitos. Se eu entendi corretamente, o fracasso pode se tornar um hábito? Resposta. Não apenas o fracasso pode se tornar um hábito. A mesma regra aplica-se à pobreza, preocupação e o pessimismo de qualquer natureza. Qualquer estado mental, seja positivo ou negativo, torna-se um hábito no momento em que começa a dominar sua mente. Ponto. Pergunta. Nunca pensei na pobreza como um hábito. Resposta. Então, deve-se pensar melhor, pois é um hábito. Quando alguém aceita a condição de pobreza, esse estado mental torna-se um hábito. Eu pobre, continua sendo pobre. Ponto. Pergunta. O que você quer dizer em aceitar a pobreza? Como pode alguém aceitar uma condição tão indesejável como a pobreza num país como o nosso, onde há uma abundância de riquezas de toda a natureza? Resposta. O homem aceita a pobreza descuidando-se a criação de um plano para adquirir riquezas. Seu gesto pode ser, como costuma ser, totalmente negativo, consistindo em nada mais do que a falta de um objetivo definido. Ele pode não estar consciente da aceitação, mas o resultado é o mesmo. A mente subconsciente age sobre a atitude mental dominante. Ponto. Pergunta. Pelo que você diz sobre hábitos, chego à conclusão de que o sucesso é um hábito. Resposta. Agora você está captando a ideia. Claro que o sucesso é um hábito. É um hábito que forma-se pela adoção de um objetivo principal definido, apoiado por um plano para a realização desse objetivo e colocando-se o plano em ação, em todo o empenho. Daí em diante, o subconsciente entra em ação e ajuda, inspirando com ideias para o benefício e para o objetivo que pode ser alcançado. Ponto. Pergunta. É verdade, então, que quem nasce em meio à pobreza, onde não vê nem ouve nada além dos assuntos relacionados à pobreza e convive diariamente com pessoas que aceitaram, tem 2 baques de saída? Resposta. Principalmente, mas não presuma que não há nada a se fazer em tais circunstâncias, pois é bem sabido que a maioria das pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos começaram exatamente sobre condições que você descreveu. Ponto. Pergunta: o que se pode fazer
para superar essas situações que colocam a maioria das crianças em condição de pobreza em um país como o nosso, onde há o suficiente para todos. Ninguém é responsável em ajudar a corrigir essa situação? As crianças indefesas devem ficar entregues a seu destino simplesmente porque escolheram o ambiente errado onde nascer? Resposta. Agora você está percebendo o verdadeiro motivo que eu tinha em mente para lhe atribuir a tarefa de organizar a filosofia da realização pessoal. Estou feliz em vê-lo falar com entusiasmo sobre esse assunto vital. O que me proponho a fazer para a pobreza, estou fazendo agora, preparando para ajudar pessoas a vencê-las. Como já disse, estou doando o dinheiro que acumulei, mas esta não é a solução do problema que você mencionou. O que as pessoas precisam não é de doação de dinheiro, mas de doação de conhecimento, com o qual possam se tornar autodeterminadas, incluindo não só a acumulação de dinheiro, mas a questão mais importante, que é aprender como encontrar a felicidade nas relações com os outros. Os Estados Unidos são o país mais desejáveis que a civilização já criou, mas há muito trabalho ainda para ser feito antes de virar o paraíso na Terra que pode se tornar. Paraíso e pobreza não se misturam. A alma dos homens não podem evoluir enquanto o estômago está vazio. A marcha do progresso humano não pode ser rápida se a maioria das pessoas sofre com o complexo de inferioridade oriundo do medo da pobreza. E posso também afirmar que não pode haver felicidade duradoura para os poucos que têm riqueza, enquanto a maioria dos seus vizinhos não tem nada nem o suficiente para suprir as necessidades mínimas da vida. Não conclua erroneamente que estou defendendo um sistema socialista, no qual todos nós dividiremos nossos bens com os vizinhos. Isso não mudaria a condição da pobreza, pois você deve lembrar que pobreza é um estado mental, um hábito. Doações materiais nunca salvarão ninguém da pobreza. O lugar para começar a mudar a pobreza é na mente individual, inspirando cada um a usar sua mente para se tornar criativo, para prestar um serviço útil em troca do que deseja. Esse tipo de doação não prejudica ninguém e é precisamente o que você vai dar ao povo americano. Ponto. Pergunta: então você acredita que um homem não pode tirar o máximo proveito da riqueza material a menos que faça por merecê-la? Resposta: claro. O maior objetivo do ser humano é o seu estado mental, conhecido como felicidade. Nunca ouvi falar de alguém que tenha alcançado a felicidade plena, exceto mediante algumas formas de ação pessoal em benefício de outros. Veja também a acumulação da riqueza a ser feita no espírito certo. Não só permite ao homem suprir suas necessidades e luxos, como proporciona felicidade em suas atividades.
faz parte da natureza humana desejar construir, criar e satisfazer-se à expressão pessoal. Possuir riqueza material, além das necessidades reais da vida, é alcançar a felicidade na proporção do serviço realizado. Ponto. Pergunta: você está colocando em uma situação difícil, mas compreendo a solidez do seu ponto de vista. Quer dizer que a posse de coisas materiais não pode, por si só, trazer a felicidade, mas o uso dessas coisas pode. Essa é a sua crença? Resposta: não é mera crença minha, é fato. Tenho a obrigação de saber porque já tive dos dois lados. Comecei na pobreza e construí meu caminho até a riqueza. Portanto, falo por experiência quando digo que as riquezas reais não consistem em coisas materiais, mas o uso que se dá às coisas materiais. E por isso que estou me desfazendo da maior parte da riqueza material. Mas, lembre-se, não estou doando para indivíduos, estou investindo onde ela possa inspirar pessoas a ajudarem a si mesmas. Ponto. Pergunta: então, é sua intenção fornecer ao povo americano uma filosofia prática que a ajude a adquirir riquezas da mesma forma que você adquiriu por meio do esforço próprio? Resposta: essa é a única maneira segura de se adquirir qualquer coisa. Meu objetivo é oferecer ao povo americano uma filosofia que o torna-se ciente do sucesso. Que eu saiba, essa é a única maneira possível de controlar a consciência da pobreza que você mencionou antes. Ela, com certeza, não pode ser eliminada por nenhum sistema de doação de coisas materiais. Esse tipo de sistema só iria amolecer as pessoas e torná-las mais dependentes. O que esta nação precisa é de uma filosofia semelhante dos pioneiros que fundaram o país. Uma filosofia de autodeterminação que dê a todos um incentivo para adquirir riqueza por si ou em um meio prático de realizar esse fim. Ponto. Pergunta: quer dizer que você acredita em caridade? Resposta: com certeza acredito em caridade, mas não ignore o fato de que uma sólida de todas as formas de caridade é aquela que ajuda o homem a cuidar de si mesmo. Esse tipo de ajuda começa auxiliando a organizar a mente. Todas as mentes normais têm dentro de si a semente tanto do sucesso quanto do fracasso. Minha ideia de caridade é um sistema que encoraja o crescimento da semente do sucesso e desencoraja o crescimento da semente da derrota. Acredito em doações pessoais de coisas materiais apenas quando o indivíduo são incapazes, por deficiência física ou mental, de cuidar de si. Mas, muitas vezes, cometemos erros nesse tipo de caridade.
agraciando a deficiência física com doação e ignorando as possibilidades de incentivar os fisicamente incapacitados a começar a utilizar suas mentes. Conheço muitas pessoas cujos males físicos são suficientes para justificar que esperem a caridade, mas elas recusam essa ajuda, pois encontraram maneiras de ganhar a vida usando a mente. Dessa forma, escapam da humilhação de aceitar a ajuda dos outros. Ponto. Pergunta: mas você acredita na manutenção de asilos para indigentes e idosos que são incapazes de sustentar-se? Não é verdade? Resposta: não, absolutamente não. A própria palavra asilo tem conotação que levam ao desenvolvimento do complexo de inferioridade, mas acredito que em um sistema de compensação para os idosos ou indigentes, desde que permita ao indivíduo viver sua vida no ambiente de sua preferência. A melhor maneira de lidar com esses estados e casos é mediante um sistema cuidadosamente supervisionado de subsídio mensal ou semanal, que permita ao indivíduo manter seu ambiente doméstico. Não acho que o sistema deva restringir-se a simplesmente doar dinheiro. Deve proporcionar alguma forma de atividade mental que, quando o indivíduo é mentalmente apto, mesmo que seja apenas leitura. A maior de todas as maldições é aquela que priva a pessoa de alimento mental e a condena à ociosidade eterna. Nunca ouvi falar de um homem que vá se aposentar sem ter sentido pena dele, pois sei que o homem não foi feito para permanecer inativo enquanto tem uma mente pensante. Sei também que nenhuma pessoa ociosa é feliz. Ponto. Pergunta: então você não acredita no sistema carcerário que priva as pessoas da liberdade sem proporcionar a oportunidade construtiva adequada para usarem sua mente e corpo? Resposta: não, eu não. Tal sistema é brutal e não deixa de ser só porque alguns homens têm tendências criminosas e não são dignos de confiança. Todas as prisões deveriam proporcionar ampla atividade, tanto para o corpo quanto para a mente dos prisioneiros. Homens não podem ser recuperados com castigo ou ócio. A recuperação só decorre de atividades devidamente orientadas pela força, se necessário, que resultam no desenvolvimento do tipo certo de hábitos. A maldição do nosso sistema carcerário é ser geralmente conduzido como forma de punição e não como um sistema de recuperação. Se quiser recuperar um homem, você deve alterar seus hábitos de pensamentos. E isso se aplica àqueles que estão fora da prisão, tanto quanto àqueles que estão dentro. Existem milhões de pessoas que em uma prisão imaginária e não
foram acusadas de nenhum crime. São prisioneiras à própria mente, lá mantidas por limitações impostas pela aceitação da pobreza e da derrota temporária. E esse tipo de prisioneiro que espero libertar com a filosofia da realização pessoal. Ponto. Pergunta. Nunca tinha pensado em homens livres como prisioneiros, mas, a partir da sua análise, vejo que são muitos, né? Resposta. E a pior parte é que milhões desses infelizes são crianças que nascem em tal prisão, crianças que não pediram para vir ao mundo, mas encontraram-se aqui, em uma prisão tão rígida e tão mortal quanto qualquer outra construída com barras de ferros e paredes de pedra. Esses pequenos prisioneiros devem ser resgatados. O resgate deve começar para despertá-los para o entendimento do que a sua própria mente, o poder da sua própria mente. Ponto. Pergunta. Onde e como esse despertar começa? Resposta. Deve começar em casa e ser levado adiante como parte de um sistema público de ensino, mas nada nessa linha vai acontecer até que alguém elabore um plano prático que tenha apoio público. Ponto. Pergunta. E você acha que existe uma maneira nacional de alguma forma complementar da formação que, para as crianças em idade escolar, podem apresentar os fundamentos de realização individual baseada na iniciativa pessoal? Resposta. Essa é uma das maiores necessidades dos Estados Unidos. Anote o que estou dizendo. Se tal sistema não for introduzido, vai chegar um dia que não falta muito em que esse país deixará de ser nação de pioneiros que foi no passado. As pessoas vão tornar indiferentes à oportunidade, deixarão de agir por iniciativa própria e se tornarão presas fáceis, até mesmo na mente, de forma de derrota. Ponto. Pergunta. Você acredita que parcimônia e espírito de determinação são qualidades que devem ser ensinadas nas escolas públicas? Resposta. Sim, em casa também. Mas o problema na maioria das casas, é que os pais precisam ter um tipo de formação tanto quanto os filhos. Na realidade, os pais são os maiores culpados em se tratando de influenciar os filhos e aceitar a pobreza, pois é natural que a criança aceite as condições de vida dos pais, sejam elas quais forem. Pergunta. Então, você acredita que a autodisciplina deve começar em casa e ser demonstrada pelos pais de forma de parcimônia, ambição e autossuficiência? Resposta. O lar é o lugar onde as crianças formam as primeiras impressões de vida. E é ali que
Elas muitas vezes adquirem hábitos de derrota e perduram toda a vida. Siga o rastro de qualquer pessoa bem-sucedida e vai descobrir que, em algum ponto, provavelmente durante a infância, ela esteve sob a influência de alguém consciente do sucesso, talvez um membro da família ou um parente próximo. Quando uma pessoa torna-se consciente do sucesso, ela raramente se permite ser sufocada pela derrota. Pode-se dizer que a consciência do sucesso cria uma espécie de imunidade contra todas as formas de derrota. Ponto. Pergunta. Você deve ter aprendido a partir da vasta e variada experiência com as pessoas as quais as principais causas do fracasso. Poderia mencionar as mais importantes? Resposta: sim, estava me encaminhando para isso, pois é essencial que uma filosofia prática de realização individual inclua tantas causas do sucesso, tantas causas do fracasso. E você pode se surpreender ao saber que a lista das principais causas do fracasso é mais de 2 vezes maior do que a lista das causas do sucesso. Ponto. Pergunta. Você vai mencioná-las em ordem de importância? Resposta. Isso não seria prático, mas vou citar algumas e colocar as mais comuns no topo da lista. São elas. Primeira, hábito de ficar à deriva ao longo da vida, sem um objetivo principal definido. Essa é uma das principais causas do fracasso, pois induz a outras causas do fracasso. Segundo, condição física hereditária desfavorável no nascimento. Aliás, essa é a única causa do fracasso que não é possível eliminar, e mesmo que pode ser transposta com o mastermind. 3. Hábito de curiosidade intrometida sobre a vida alheia, que resulta em desperdício de tempo e energia. 4. Preparação inadequada para o trabalho em que se atua, especialmente na escolaridade inadequada. 5. Falta de autodisciplina, geralmente manifestada em excessos ao comer, beber e praticar sexo. 6. Indiferença em relação às oportunidades de promoção. 7. Falta de ambição para almejar mais do que a mediocridade. 8. Problema de saúde, muitas vezes devido a pensamentos errados, dietas inadequadas e falta de exercícios. 9. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. 10. Falta de persistência para concluir o que começa devido à grande parte da falta de objetivo definido e autodisciplina. 11. Hábito de manter uma atitude mental negativa em relação à vida em geral. 12. Falta de controle sobre as emoções por meio de hábitos controlados. 13. Desejo de obter algo a troco de nada, normalmente expresso por jogos de azar e todos os hábitos mais graves de desonestidade. 14. Indecisão e indefinição. 15. Um ou mais dos 7 hábitos: medos básicos, pobreza, crítica, problemas de saúde, perda do amor, velhice, perda da liberdade e morte. 16. Escolha errada do cônjuge.
17, cautela excessiva nas relações comerciais e profissionais. 18, tendência excessiva ao acaso. 19, escolha errada dos associados na profissão ou nos negócios. 20, escolha errada na vocação, para completar negligência em fazer uma escolha. 21, falta de concentração e esforço levado à perda de tempo e de energia. 22, hábito de gastar indiscriminadamente, fazem sem um controle com a receita e despesa. 23, fracasso em planejar e utilizar o tempo adequadamente. 24, falta de entusiasmo controlado. 25, intolerância, sua mente fechada, baseada principalmente na ignorância ou preconceito em relação à religião, política e econômica. 26, falta de cooperação com os outros e em espírito de harmonia. 27, desejo de poder ou riqueza não merecidos. 28, falta de lealdade, onde a lealdade é definida. 29, falta de controle sobre o egoísmo e vaidade. 30, egoísmo exagerado. 31, hábito de formar opiniões e planos sem baseá-los em fatos conhecidos. 32, falta de visão e imaginação. 33, deixar de formar uma aliança de mastermind com aqueles cuja educação, experiência e capacidade nativa são necessárias. 3.4, deixar de reconhecer a existência da inteligência infinita em meio de adaptar-se a ela. 3.5, linguagem mundana e vocabulário inadequado, evidenciando uma mente impura e indisciplinada. 3.6, falar antes de pensar, falar demais. 3.7, cobiça, vingança e ganância. 3.8, hábito de procrastinação, muitas vezes baseados na preguiça, mas geralmente resultados da falta de um objetivo definido. 3.9, caluniar outras pessoas com ou sem causa. 40, ignorar a natureza e a finalidade do poder do pensamento e desconhecer os princípios do funcionamento da mente. 4.1, falta de iniciativa pessoal devido a grande parte à falta de objetivo definido. 4.2, falta de autoconfiança, também definido como ausência de motivo obsessivo fundado sobre o objetivo definido. 4.3, insuficiência de qualidades de uma personalidade atraente. 4.4, ausência de fé em si mesmo, no futuro e nos outros homens e em Deus. 4.5, incapacidade de desenvolver força de vontade por hábitos controlados e voluntários do pensamento. Essas não são todas as causas do fracasso, mas representam a maior parte delas. Todas essas causas, a não ser a número 2, podem ser eliminadas ou controladas, com definição de objetivo e força de vontade. Você pode dizer, portanto, que a primeira e a última das causas controlam todas, exceto uma. Ponto. Pergunta. Quer dizer que, dominando a primeira e a última das 45 causas do fracasso, a pessoa pode considerar-se encaminhada para o sucesso? Resposta. Sim, se um homem busca a realização de um objetivo definido,
e tem força de vontade tão organizada que a utiliza para dirigir suas forças mentais, eu diria que ele está bem encaminhado para o sucesso. Ponto. Pergunta: mas esses dois princípios apenas não são suficientes para salvar um homem da derrota, são? Resposta: não. Mas são suficientes para ele dar a volta por cima e ir em frente com seus planos. Como já disse, a autodisciplina fará com que o homem encare todas as derrotas como uma experiência temporária que servirá como desafio para um esforço maior. Ponto. Pergunta: suponha que a derrota seja de natureza extremamente prejudicial ao corpo, como, por exemplo, a perda das pernas ou das mãos. É um ataque de uma paralisia que limite ou prive totalmente o uso do corpo. Isso não prejudicaria seriamente a pessoa? Resposta: com certeza prejudicaria, mas a situação não precisa necessariamente ser aceita como uma derrota permanente. Alguns dos homens mais bem-sucedidos no mundo já aconteceu atingirem seu maior sucesso depois de terem sido fisicamente afetados. Mas, uma vez, deixa-me lembrar que o Mastermind é suficiente para proporcionar que o tipo de conhecimento disponível à humanidade que pode ser utilizado no lugar de qualquer esforço físico. Ponto. Pergunta: então, se um homem deixa de aplicar os princípios do Mastermind, pode ser derrotado pela negligência, uma vez que existe um remédio disponível para ele? Resposta: você entendeu corretamente. O Mastermind pode ser usado como substituto para tudo, salvo apenas a utilização do cérebro. Enquanto o homem pode pensar, ele pode usar esse princípio e, às vezes, acontece de alguém não descobrir as possibilidades de sua mente até ser privado do uso de uma parte essencial do corpo. Em tais casos, geralmente, pode-se dizer que a deficiência física é uma bênção disfarçada. Conheço um homem cego que é um homem bem-sucedido, professor de música nos Estados Unidos e não do mundo. Antes de ser atingido por uma circunstância, ele tinha apenas uma vida modesta, como membro de uma orquestra. Sua condição teve um efeito de apresentá-lo a um campo mais vasto de oportunidade, onde com uma receita financeira muito maior. Helen Keller usou sua condição para se tornar uma das maiores mulheres dos Estados Unidos. Ela provou que a ausência de dois dos mais importantes dos 5 sentidos não necessariamente condena uma pessoa ao fracasso. Pela força de vontade, ela definitivamente superou suas deficiências físicas com a ajuda do Mastermind. Ela prestou um serviço útil ao ensinar o mundo inteiro que a mente não precisa permanecer presa, mesmo que o corpo tenha grandes dificuldades. Beethoven fez com que algo semelhante. Às vezes, a falta ou a perda de qualidades físicas tende a fortalecer as qualidades mentais. E ainda estou
para conhecer alguém que tenha alcançado grande sucesso sem ter encontrado e superado grandes dificuldades na forma de derrota temporária. Cada vez que um homem supera uma derrota, fica mental e espiritualmente mais forte. Assim, com o tempo pode encontrar a si mesmo, o seu verdadeiro eu interior, em virtude dessa derrota temporária. Ponto. 2 tipos de pessoas nunca vão em frente. Aquelas que só fazem o que são mandadas e aquelas que não fazem o que são mandadas. Fim do capítulo 10.